Olá, bom dia, boa tarde e boa noite para todos os alunos do ensino médio. Hoje a gente vai então nessa aula, dando continuidade ao tema 3, cálculo da variação da entropia, agora utilizando então a lei de Hess. Muito bem, nessa imagem nós temos então o diamante. O diamante a sua origem do grego é Adams, que significa indomável. Ele é considerado indestrutível, apesar dele poder ser quebrado então com a martelada. Ele tem uma vasta utilização na fabricação de ferramentas de corte. Também é um material muito valioso e caro. A sua presença na natureza, entretanto, ela é cada vez mais rara e a sua demanda mundial não para de crescer. Então seria interessante produzir um laboratório, mas será que seria possível fazê-lo? Bom, em 1953, nos laboratórios de pesquisa de uma indústria sueca, foram produzidos pela primeira vez diamantes artificiais. A produção mundial anual desses diamantes sintéticos é da ordem de 560 milhões de quilates, que equivale a cerca de 3 vezes e meia maior do que aqueles obtidos pela mineração de diamantes naturais. No entanto, a produção desses diamantes eles são destinados ao mercado de joalheiro. Pela rota tecnológica desenvolvida, ainda é economicamente inviável. Então, os diamantes sintéticos que são produzidos são empregados principalmente em materiais de uso industrial, como instrumentos de corte, brocas e fibras ópticas, e em razão da sua elevada dureza. Conforme tratado no tema 2 desse mesmo capítulo, o diamante ele é uma das formas alotrópicas do carbono. Existem outras formas alotrópicas como o grafite, que ele não apresenta então no que se refere às suas propriedades físicas nenhuma semelhança com o diamante. As duas formas alotrópicas apresentadas em comum, elas têm apenas o elemento químico constituinte carbono. Ambas são formadas pelo elemento carbono, que são organizados de forma diferente. Seria então possível, por meio de uma reorganização dos átomos de grafite, produzir diamante. A seguir, então, são discutidas as viabilidades dessa transformação. Do ponto de vista experimental, seria muito difícil medir em um calorímetro a transformação de grafite em diamante. A reação é muito lenta e ela requer altos valores de pressão e temperatura. No entanto, as entropias de combustão do grafite e do diamante elas podem ser facilmente medidas em um calorímetro a pressão constante. Nós temos aqui então a reação do grafite, combustão do grafite produzindo gás carbônico. A entropia é de menos 393 kJ. E o diamante também produzindo gás carbônico, a entropia é de menos 395 kJ. A lei de Hess ela foi proposta originalmente em 1840 pelo químico sueco Germain Henry Svanvik Hess. A lei é a lei da soma das variações da entropia da reação, mais conhecida como lei de Hess. Ela propõe que a variação da entropia total de uma reação é a soma das variações de entropia das reações de etapas nas quais as reações pode ser dividida, ainda que essas reações utilizadas elas não representem a totalidade do caminho real da reação. Isto é possível porque a entropia é uma função de estado e, portanto, a quantidade de energia liberada ou absorvida depende somente dos estados inicial e final do sistema, e não dos estados intermediários pelos quais o sistema passou ou poderia ter passado. Ou seja, a lei de Hess ela nos diz que a entropia pode ser obtida por caminhos diferentes, porque a entropia, por ela ser então uma função de estado, a energia liberada absorvida numa reação ela não depende desse caminho percorrido, depende apenas das etapas inicial e final. Vamos considerar então a reação genérica de transformação de um reagente de A em produto B. Então nós temos aqui o nosso reagente A, e ele vai ser transformado no nosso produto B por esse caminho.
esse caminho é o ΔH1. Mas se esse caminho não for possível ser realizado por algum motivo técnico, no laboratório não consigo fazer a reação de A indo para B. Mas eu poderia fazer um outro caminho. Eu poderia pegar o meu A, reagindo, produzindo um intermediário X, e depois X indo para B. Então nós temos aqui duas etapas. A primeira etapa chamamos de ΔH2 e essa outra etapa chamamos de ΔH3. O que diz a lei de Hess? A lei de Hess diz que não importa o caminho percorrido. Então, tanto faz eu ir de A até B por esse caminho, como ir por esse caminho aqui. Ou seja, esse ΔH1 é a mesma coisa que a soma de ΔH2 mais ΔH3, certo? Então, neste exemplo, o ΔH1 corresponde à variação da entropia de transformação de A em B em uma etapa, enquanto o ΔH2 e o ΔH3 eles são as variações de entropia de outras rotas de síntese compostas de duas etapas, que é de A para X e de X para B. Como a variação da entropia de uma reação química ela depende apenas dos estados inicial e final, a lei de Hess então assegura que o ΔH1, esse ΔH1 aqui, é igual à soma de ΔH2 mais ΔH3, ou seja, é a soma dessa etapa intermediária mais essa etapa intermediária. Ok? Muito bem. Ou seja, a variação da entropia de uma transformação em uma etapa, ΔH1, é igual à soma das variações de entropia envolvidas em uma transformação de múltiplas etapas, nesse caso ΔH2 mais ΔH3. Na aplicação da lei de Hess, ao dividir, multiplicar ou inverter, isto é, trocar de lugar os produtos e os reagentes, uma equação termoquímica, o valor do ΔH também sofrerá as mesmas alterações. Na inversão, troca-se o sinal do ΔH de mais para menos e vice-versa. Por exemplo, no caso da síntese do diamante, então eu tenho aqui a reação de síntese do diamante seria o carbono grafite se transformando em carbono diamante, né? Então eu poderia fazer essa reação em duas etapas. Primeiro, temos a combustão do grafite, carbono grafite mais oxigênio, produzindo gás carbônico, certo? Essa equação é a equação de combustão do grafite, né? Depois nós temos uma outra reação que seria o gás carbônico, produzindo diamante mais oxigênio. Essa aqui é a equação que foi de combustão do diamante invertida. Combustão do diamante invertida. Ao somar as duas equações, o que a gente fez aqui? A gente pegou a equação de combustão do grafite, cujo ΔH é conhecido, pegamos a equação de combustão do diamante e invertemos, portanto trocamos esse sinal de menos para mais, né? E somamos as duas. Ao somar as duas, o que nós vamos ter? Vamos ter que esse oxigênio que se encontra como reagente, aqui ele se encontra como produto, então ele foi cortado, certo? A mesma coisa fizemos com o gás carbônico. O gás carbônico aqui é um reagente e aqui ele é um produto. E aí nós, ao somar, esse lado se anulou com esse lado aqui. E o que sobrou então? Nessa soma sobrou o grafite e o diamante. Ora, se eu somei as duas equações, eu também vou somar os dois ΔH. Ao somar esse ΔH com esse ΔH, né, eu vou ter então... Ao somar esse ΔH com esse ΔH, eu vou ter então o meu ΔH da reação do grafite para o diamante. Note então que a síntese do diamante a partir do grafite é endotérmica, ou seja, o ΔH é positivo, é maior que zero. ΔH positivo, né? ΔH maior que zero. Apesar do pequeno valor da variação da entropia, nós não observamos no dia a dia o carbono grafite se transformando em carbono diamante. Isso acontece porque a reação é muito demorada. Neste caso,
o fator cinético ele é predominante sobre o fator energético e requer altas pressões e temperaturas para a sua concretização. Então, esses aspectos cinéticos de velocidade da reação a gente vai ver então no próximo capítulo desse livro, tá? É possível calcular essa entropia de formação da sacarose também utilizando a lei de Hess. Assim como a gente mostrou no exemplo anterior, nós podemos também aplicar essa mesma lei de Hess para obter a entropia de formação da sacarose. Então, o que eu estou querendo? Eu quero a entropia de formação da sacarose, que é o açúcar que a gente está usando como exemplo aqui. E o que é essa reação de formação da sacarose? A reação de formação da sacarose, aqui nós temos a sacarose, a fórmula dela, né? E temos os nossos reagentes, que é o carbono grafite, o hidrogênio e o oxigênio nos seus estados alotrópicos mais estáveis, né, na temperatura ambiente. E também temos também a quantidade de mols, ou seja, para carbono nós precisamos de 12 átomos. Então 12 carbonos aqui, ó. Para o hidrogênio nós precisamos de 22 átomos. Então temos aqui 11 vezes 2 dá 22. E para o oxigênio nós precisamos de 11 átomos. Então, como nós temos 2 oxigênios, 11,5 vezes 2 dá 11. Portanto, tem uma equação completamente balanceada aqui. Então, o grafite mais hidrogênio mais oxigênio, a reação de formação da sacarose, que é exatamente a formação da sacarose que a gente está querendo. Mas como obter essa equação? Através da lei de Hess, né? Então nós vamos partir de 3 equações conhecidas que são possíveis de serem realizadas no laboratório. A primeira delas é a combustão do grafite. O grafite reage com oxigênio produzindo gás carbônico. Essa reação tem um ΔH de aproximadamente 393 kJ. Temos também a combustão do gás hidrogênio produzindo água líquida. Temos também o ΔH de combustão do hidrogênio. E temos também a reação de combustão da sacarose, que é açúcar mais oxigênio produzindo gás carbônico mais água. Então temos 3 reações de combustão, né? Ao somar essas 3 equações, nós queremos chegar à equação que está aqui embaixo, que é a formação da sacarose, tá? Então nós vamos somar essas 3 equações aqui, ó. Vamos somar essas 3 equações para obter esta equação aqui, tá? Então é isso que a gente vai fazer. Então, para aplicar a lei de Hess, deve-se manipular as equações 1, 2 e 3 de forma que a sua soma resulte na equação de interesse, que é a equação 4. Então, nós vamos manipular essas 3 equações de tal forma que ao somar essas 3, nós chegaremos a essa equação aqui. Muito bem. Como que a gente vai fazer isso, então? Primeiro, para obter a formação da sacarose, nós precisamos de quantos mols de carbono do grafite? Precisamos de 12 mols. Então, 12 mols de grafite. Multiplicamos então toda a equação 1 por 12 para obter 12 mols. Então, 12 grafite, 12 oxigênios e 12 CO2. Resultando também, o ΔH também é multiplicado pelo mesmo valor, 12 vezes o ΔH da reação de combustão do grafite. Para o oxigênio, nós precisamos então de 11 mols de hidrogênio. Para o hidrogênio precisamos de 11 mols. Também vamos multiplicar então tudo por 11. Então 11 hidrogênios, 11 meios de O2 e 11 águas. E também multiplicamos o ΔH por 11. E para o açúcar, a sacarose, nós precisamos de 1 mol. Então, mantemos um mol aqui, mantemos 12 que já é da equação, 1 vezes 12, 12, 1 vezes 11, 11, e aqui 11 meios. Só que aqui nesse caso, nessa equação aqui, nós invertemos a equação. Por que a gente inverteu a equação? Porque nós queremos agora a formação da sacarose. A sacarose aqui está como produto. É necessário 1 mol de sacarose do lado dos produtos. Invertendo a equação 3 e trocando o sinal do ΔH da variação, então o que nós vamos ter? Nós vamos ter o ΔH da sacarose agora invertido, que vai ficar positivo. Então nós invertemos a equação e trocamos o sinal do ΔH. Então, somando as 3 equações,
Somando essas três equações aqui, somando essa equação aqui com essa mais essa, o que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos então chegar à equação problema, que é essa equação, que é a equação de formação da sacarose, que seria a formação da sacarose. Aqui é a reação em que eu preciso de 12 mols de carbono, 22 mols de hidrogênio e 11 mols de oxigênio. Então, como eu multipliquei a primeira equação por 12, multipliquei a segunda por 11 e troquei o sinal da terceira, ao somar essas três equações, nós vamos obter o ΔH de formação da sacarose. Da mesma forma que a gente somou as três equações, então nós eliminamos o oxigênio. Esse oxigênio com esses 12 oxigênios foi eliminado. Esses 12 carbonos foi eliminado com esses 12 carbonos. E essas 11 águas foi eliminado com 11 águas. E o que sobrou? Sobrou grafite. Aqui temos o grafite, né? Deixa eu começar de novo. Temos aqui o grafite. Temos o grafite aqui, né? O que mais sobrou? Sobrou 11 meios de oxigênio. Temos aqui 11 meios de oxigênio. Sobrou também 11 hidrogênios. Temos aqui 11 hidrogênios. Do lado dos produtos temos a sacarose, que é isso aqui. Perceba então que os outros foram eliminados. Então esse valor do ΔH corresponde então à entropia de formação da sacarose, que vale menos 2.217 kJ. Então aqui a gente encerra a nossa aula. E agora basta vocês então executarem, fazerem os exercícios lá no ambiente virtual da aprendizagem, tá? Então as questões que estão no final desse tema, vocês deverão resolver lá no ambiente virtual da aprendizagem. Na próxima aula nós nos encontramos. Até mais.